Olá, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos dar início às nossas aulas virtuais, tá? E a aula 1, nós vamos falar sobre expressões com radicais, onde vocês irão aplicar as propriedades que vocês aprenderam em expressões, tudo bem? O exemplo A, ele tem um retângulo, onde eu tenho as medidas da base, que é 3 raiz de 7 mais 1 centímetro, e a medida da altura, que é raiz de 7 centímetros. A pergunta do exercício é qual a área do retângulo cujas medidas estão na ilustração. Antes de mais nada, tem que saber como que se calcula a área de um retângulo, né? Eu coloquei aqui, ó, a área do retângulo é igual a base vezes a altura. Desta maneira, a área do retângulo, eu tenho que multiplicar a base, que é 3 raiz de 7 mais 1, pela altura, que é raiz de 7. Como que eu resolvo isso? Eu tenho que pegar cada número, cada elemento de dentro do parênteses e multiplicar pelo que tá fora. Tudo bem? Então, aqui, olha, 3 raiz de 7 vezes raiz de 7, mais 1 vezes raiz de 7. Resolvendo, aplicando as propriedades, 3 vezes 1, 3, 7 vezes 7, 7 ao quadrado, mais 1 vezes raiz de 7 é a raiz de 7. Como o índice dessa raiz é 2, é uma raiz quadrada, eu consigo extrair o 7 dela. Então, vai ficar 3 vezes 7, 21, mais raiz de 7. Essa é a resposta. Então, a resposta final, 21 mais raiz de 7 centímetros ao quadrado, porque eu falo de área. Sempre que a gente se referir à área, eu tenho que colocar a unidade de medida elevado ao quadrado. O segundo exemplo, eu vou aplicar a propriedade da distributiva. Como a propriedade mesmo diz, eu vou distribuir os números, os elementos. Eu tenho raiz de 5 vezes raiz de 7 menos raiz de 6. Aplicando a distributiva, o raiz de 5 tem que multiplicar raiz de 7 e tem que multiplicar raiz de 6. Prestar muita atenção no sinal, tá? O sinal de menos ou de mais, ele não pode sumir. Tem que manter. Como manter? Olha só, fazendo a regrinha de sinal, mais raiz de 5 vezes mais raiz de 7, continua positivo, né? Agora aqui, ó, mais raiz de 5 vezes menos raiz de 6, vai ficar negativa, tudo bem? Continuando. Aplicando a propriedade, eu posso multiplicar as raízes. 5 vezes 7, 35, menos 5 vezes 6, 30. Essa é a resposta. Exemplo C. 3 raiz de 2, que multiplica entre parênteses 2 raiz de 5, mais 5 raiz de 3. Aplicando a distributiva, eu tenho que multiplicar o 3 raiz de 2 pelo 2 raiz de 5 e o 3 raiz de 2 pelo 5 raiz de 3. Aqui, todos os sinais são positivos, então, permanece o sinal positivo, ok? Multiplico o que tá fora pelo que tá fora da raiz e o que tá dentro pelo que tá dentro. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 5, 10. Mais 3 vezes 5, 15. 2 vezes 3, 6. Eu vou passar mais alguns exemplos para vocês, tá? No exemplo D de dado, eu tenho 2 parênteses que se multiplicam. A propriedade aplicada vai ser a distributiva e continuando com a mesma ideia na distribuição. O 2 tem que multiplicar a raiz de 3 e também tem que multiplicar o menos 1. Enquanto
Raiz de 3 tem que multiplicar raiz de 3 e também tem que multiplicar menos 1. Vamos escrever isso agora? Então, olha só. Mais 2 vezes raiz de 3 vai ficar 2 vezes raiz de 3. Mais 2 vezes menos 1 vai ficar menos 2. Mais com menos, menos. Agora, eu vou para o segundo elemento. Mais com mais, mais. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado. Mais com menos, menos. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Ah, professora, não teria que colocar entre parênteses aqui o 2 no expoente? Sim, mas aqui a gente tá pulando uma etapa, né? Poderia colocar assim ou como fazer direto. Pela propriedade, a propriedade diz que eu elevo o radicando à potência. Então, fiz direto. Vamos lá. Mas se quiser fazer passo a passo, pode fazer. Agora, como eu finalizo aqui, gente? Extraindo o que der para extrair de raiz e o que não der, eu vou manter. Tudo bem? Vamos lá. Agora, nós vamos acabar de resolver essa expressão. 2 raiz de 3 vai ficar 2 raiz de 3. Menos 2. Aqui, olha, eu vou conseguir extrair o 3, porque o índice dessa raiz, ele é 2 também. Então, eu vou extrair o 3 menos raiz de 3. Agora, observem aqui, gente. Eu tenho 2 números. Vou até colocar em outra cor. Com o mesmo radicando e 2 sem. Então, aqui eu consigo reduzir a um termo de cada. Como que fica? 2 raiz de 3 menos raiz de 3. Menos 2 mais 3. Eu resolvi separar para ficar mais fácil vocês entenderem, tá? 2 raiz de 3 menos raiz de 3 vai ficar 1 positivo, né? Raiz de 3. Então, eu posso colocar somente raiz de 3. Menos 2 mais 3 vai ficar mais 1. E finalizei o meu exercício. Vamos para o próximo exemplo. Aqui eu tenho um parênteses que está elevado ao quadrado. Quando tem o número elevado ao quadrado, significa que eu tenho que multiplicar, repetir esse fator, né? Aqui é a mesma coisa. Então, vamos lá desmembrar. Raiz de 2 mais raiz de 3 vezes raiz de 2 mais raiz de 3. Agora, eu aplico a distributiva. Então, o raiz de 2 vai multiplicar o raiz de 2, mas também vai multiplicar a raiz de 3. Raiz de 3 vai multiplicar a raiz de 2, mas também vai multiplicar a raiz de 3. Vamos resolver aqui embaixo. Como que vai ficar isso? Raiz de 2, ó, sinal positivo, positivo, ficou positivo. Vezes raiz de 2... mais com mais, mais, raiz de 2 vezes raiz de 3. Agora, eu vou para o segundo elemento, raiz de 3 mais raiz de 3 vezes raiz de 2, mais com mais, mais, raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, olha só, eu peguei cada elemento do primeiro parênteses e multipliquei por cada elemento do segundo parênteses. Agora, eu vou resolver. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de
4. 2 vezes 2. Poderia colocar 2 ao quadrado? Poderia. Resolvi fazer de uma maneira diferente, para às vezes quem tem dificuldade entenda dessa maneira. Mais raiz de 2 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 6. Mais raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Mais raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Vamos extrair o que dá para extrair e acabar de resolver. Raiz de 4, raiz quadrada de 4 vai dar 2. Raiz de 6 mais raiz de 6, eu tenho 1 aqui na frente, né? E tenho 1 aqui na frente. Então, eu posso simplificar. Vai ficar mais 2 raiz de 6, mais raiz quadrada de 9 é igual a 3. Acabou por aqui? Não, eu posso simplificar mais ainda. 2 mais 3 vai dar 5 mais 2 raiz de 6. E finalizei meu exercício. Agora, vamos para o último exemplo. Exemplo F, de Francine. Vamos lá. Olha aqui, eu tenho 2 parênteses. Um parênteses, o sinal é positivo. O outro parênteses, o sinal é negativo. Então, vai mudar um detalhezinho aqui. A distributiva permanece igual. O raiz de 3 vai mudar, vai multiplicar a raiz de 3 e também vai multiplicar o menos 2. E o mais 2 vai multiplicar o raiz de 3 e também vai multiplicar o menos 2. Ok? Vamos lá. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Fazer bem passo a passo. Mais com mais ficou positivo. Agora aqui, mais raiz de 3 vezes menos raiz de 2 vai ficar menos 2 que multiplica raiz de 3. Agora, o segundo elemento, mais com mais vai dar mais 2 que multiplica raiz de 3. Olha aqui o que eu falei que ia mudar. O 2 é positivo, o outro 2 é negativo. Positivo com negativo, negativo novamente. 2 vezes 2, 4. Vamos resolver. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Menos 2, raiz de 3, mais... Ó, faltou um 2 aqui, gente, olha. 2 vezes raiz de 3, ó, faltou um 2zinho aqui, multiplicando. Mais 2 raiz de 3, menos 4. Raiz de 9 vai dar 3. Agora, olha aqui, gente. Quando eu tenho o mesmo número, um positivo e o outro negativo, olha só um exemplo. Eu tenho 2 e devo 2, quanto que eu vou ficar no final? Vou ficar sem nada, não é isso? Então, aqui, ó, menos 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, eu posso anular. Porque um número anula o outro. Eles são exatamente iguais, só que um positivo e o outro negativo. E o menos 4. A resposta vai ser 3 positivo menos 4, vai ficar menos 1. Tudo bem? Pessoal, vou estar disponibilizando uma atividade, tá? Eu vou mandar pelo WhatsApp. Nessa atividade, tem as páginas dos exercícios que são para fazer. No caso de vocês, aqui as atividades, as páginas do livro. No caso de vocês, essa semana eu passei um exercício extra. Esse exercício extra aqui, ele tem em um dos livros. Se eu não me engano, ele tem no amarelo e não tem no azul. Mas eu acho importante vocês fazerem, porque tem figuras, né? Retângulo, triângulo. E eu coloquei as fórmulas aqui embaixo, ó.
das áreas do retângulo, do triângulo e do quadrado. E lá embaixinho tem as observações. Nas observações, tem uma que é muito importante, que é a que vocês têm que tirar dúvida comigo, caso vocês as tenham. E eu vou estar disponível para o 9º ano todos os dias pela manhã, entre 11 e meio-dia. Então, qualquer dúvida, me chame no WhatsApp que eu vou ajudar vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.